Bebês têm TEA? Esse é o nosso novo episódio do Helper Kids Talk. Eu sou a Ana Luísa, a tia Ana, sou fisioterapeuta e hoje eu tô com uma convidada muito especial, a doutora Roberta. Ela é neuropediatra e eu vou deixar ela se apresentar. Muito prazer, Roberta. É uma honra estar aqui, tia Ana. Eu sou Roberta, sou neurologista infantil pela Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz meu mestrado e sou doutoranda em neurologia e neurociência. Também estou cursando um master em biologia celular e erros inatos do metabolismo, com parceria com a Universidade de Barcelona. Nossa, que currículo, hein, gente? Eita, nós, um dia a gente chega lá. Roberta, isso é um tema muito polêmico hoje em dia, em relação aos bebês. Eu vou começar já com uma pergunta polêmica. Eu posso dizer que um bebê tem TEA até os 12 meses de vida? Nossa, enfim, o que o bebê pode ter são sinais de alerta. E a gente precisa ficar atentos, a gente precisa atuar. Mas esses sinais de alerta podem ser o autismo, como pode ser diversas outras doenças do neurodesenvolvimento. E é muito engraçado que hoje em dia a gente vê muitas publicações dizendo que os sinais estavam ali. Eu não vi os sinais. Então, acredito que é exatamente o que você falou. A gente tem que investir nas terapias, porque eles têm sinais de alerta, assim como outras patologias também têm sinais e muitas vezes muito parecidos, mas que o bebê não vai ser, lá na frente, diagnosticado com TEA. E também os sinais podem aparecer depois de um ano. Existe uma entidade que é considerada o autismo regressivo. As crianças têm as habilidades, adquirem no tempo certo, e a partir da POLDA, que a gente já vai conversar sobre o que é POLDA, as idades, ela tem a regressão dessas habilidades. Então, é muito cuidado para a gente não taxar, não diagnosticar. Tudo bem que o diagnóstico tem que ser de forma precoce. Mas o que eu sempre tenho em mente é da gente não procurar o diagnóstico, não procurar o problema, e sim a solução. E a solução está em terapias, em reabilitação. E aí a gente também vai falar da neuroplasticidade. Estou dando muito spoiler, né, Tiana? É muita coisa. Não, até porque é um tema tão hoje falado e tão estudado que gera realmente muitas curiosidades e muitas pessoas querendo saber o que a gente escuta todos os dias no consultório. Ele tem TEA? Eu estou pensando que ele tem algumas características que ele pode ser um autista. A gente não sabe, eles são muito pequenos. Existem, sim, características que nos chamam a atenção. E eu acho que é isso que precisa ficar muito claro, né, doutora Roberta, para as famílias e também para outros profissionais, que quando essas crianças têm alguns desvios do desenvolvimento, que acho que a gente pode citar vários deles aqui, eles precisam, sim, estar em terapia de forma precoce, para que a gente invista no neurodesenvolvimento, na plasticidade, na mielinização. E aí a gente não sabe exatamente se a criança vai ter algo lá na frente, se a gente conseguiu minimizar todos os riscos, ou se realmente os riscos, apesar de serem minimizados, ainda vão ter respostas mais severas. É um grande problema a velha frase, né? Toda criança tem seu tempo. Gente, toda criança tem seu tempo dentro de uma janela neurológica, tá? O desenvolvimento, ele é adaptativo, ele é evolutivo e ele é comparativo. Adaptativo porque todas as nossas habilidades, ela é para adaptação. Ele é evolutivo tanto nos marcos, tá? Por exemplo, você não consegue andar se você não sustenta a cabecinha. E isso a gente pode até ver, Tiana, aquela ansiedade da mãe, quando tem um certo atraso, que o desenvolvimento ele tem que ser por etapa, né? Então, a reabilitação também vai ser por etapa. Primeiro, essa criança vai sustentar o pescocinho, depois vai sustentar o tronco, depois vai sentar, e assim sucessivamente. E ele é comparativo. A partir do momento que a gente tem curvas, que a gente tem idades, que a gente espera que o bebê faça uma habilidade, é comparativo. A grande maioria das crianças andam por volta de 12 meses, 1 ano e meio. E aí a gente tem a comparação. Mas o estranho é que com a fala,
é um pouco diferente, que é o principal marco aí do TEA, né, o atraso da fala. É um pouco diferente, né? Por quê? As pessoas toleram uma criança não falar, diz que é seu tempo, diz que é preguiça, até uns 3 anos. Mas se o marco fosse motor, não andar, estaria todo mundo, nossa, essa criança tem problema, essa criança tem problema. Mas na escala neurológica, os marcos estão ali, né? O motor, a fala e linguagem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa alertar. E hoje, a gente tem muita ferramenta para alertar, né? Hoje, a gente tem aí a mídia, né? Hoje, a gente tem aí as mães têm um acesso à informação, algumas de qualidade, outras não. A gente precisa alertar sobre isso, né? Mas a gente está informando muito a população. Então, a partir dessa informação, é que está vindo a grande busca, o diagnóstico e etc. Inclusive, né, até falando um pouquinho em relação à fala, que também é outra coisa que a gente ouve muito de algumas famílias, que, fulano falou com 5 anos, então você também pode esperar e não precisa buscar nenhum profissional agora. E, às vezes, a gente tem falas até dos próprios profissionais. E a gente sabe, né, doutora Roberta, que as crianças balbuciam muito. Então, se a criança tem esse marco do balbuciar, do falar o mamã, o papá, o dadá, em algumas fases da vida, conforme também o desenvolvimento motor dela vai acontecendo, aí a gente fala no desenvolvimento global da criança, e a gente está observando que aquela criança, além da fala, né, porque é um dos marcos que você falou em relação à fala, por que a gente já não olha com outro olhar? Claro que também não é todo atraso de fala que é TEA, né? A gente tem outras patologias, né? Que a criança vai ser diagnosticada depois, mas que a gente não pode dizer que unicamente por causa de um atraso de fala, a criança tem um sinal ou ela tem um diagnóstico de TEA. Existe aí uma pluralidade, né, de diagnóstico quando a gente fala no atraso da fala. Lembrando que a fala, ela é oralidade. Quando a gente tem um TEA, a gente tem a linguagem, tá? Aí a comunicação está falha. Senão todo mundo surdo seria autista, e não é. Então, assim, é a comunicação. Existem outros aspectos do transtorno do espectro autista que a gente precisa levar em conta quando a gente está vendo uma criança. Mas a gente tem as comparações, né? A gente sabe quando está. E, geralmente, a linguagem, ela tem um atraso também da oralidade, né? Então, é nesse alerta. Quando a gente diz que uma criança balbucia pouco, que quando está com 2 anos não forma pequenas palavras, fala palavras soltas, a gente tem que avaliar se essa criança está se comunicando, né? E aí vem vários outros diagnósticos diferenciais. Mas uma coisa que a gente precisa enfatizar aqui, que não é algo isolado, não é um atraso de fala isolado, não é uma estereotipia isolada, que a gente ainda vai comentar que existe estereotipia do desenvolvimento, não são sinais isolados, é um conjunto. Então, você precisa avaliar a criança. E outra coisa, tá? Não existe criança que é TEA na escola e em casa não é, né? Então, a gente precisa avaliar o comportamento, né? Muitas vezes a gente precisa interpretar um pouco do que os pais, né, estão vendo, né? E ali da criança, uma coisa que é muito comum acontecer, por exemplo, é que algumas crianças, elas brincam no meio de outras crianças, mas não compartilham. Isso confunde muito. Eu tenho um exemplo de um paciente que era assim, doutora, mas quando eu levo ele para o parquinho, pode estar o parquinho lotado que ele brinca lá. E aí eu sempre peço, quem é meu paciente sabe, filma. Aí ela filmou. Ele simplesmente, sabe aqueles pneuzinhos com a cordinha? Ele ficava lá, rodando o pneuzinho, rodando. E as crianças subindo, se atracando, puxando uma com a outra, e ele lá. Então, assim, não é só brincar no meio das outras crianças, é compartilhar a brincadeira. Outra coisa também que erra-se muito no transtorno do espectro autista. Eu tenho vivência do transtorno do espectro autista até maiorzinhos, por conta que eu faço parte no projeto Autismo, vinculado à Unifesp, ao CAISM. Então, não é só o não conseguir interagir, é o não
ter a interação, é não conseguir manter o relacionamento, é não compreender, é não se comunicar com o outro dentro de contextos sociais. Por exemplo, a gente tem uma coisa que eu chamo de socialização condicionada, tá? Que é assim, eles têm certos interesses restritos. Então, quando tu fala com o que ele gosta, ele vai se socializar, né? É videogame, dinossauro, etc. Então, ele vai conseguir se socializar com outras crianças. Mas é a qualidade da socialização que tem que ser avaliada. Então, é isso também que a gente precisa avaliar. Ah, doutora, mas minha filha tem uma coleguinha que ela só brinca com ela. Opa, com 2 anos, ter só uma coleguinha, ter essa predileção, a gente precisa avaliar. Não só não faz com uma qualidade quando se faz a socialização. E isso a gente vê muito nos bebês que chegam para a gente na fisioterapia em diversas fases, né? Mas falando de um atraso de desenvolvimento motor, que alguns bebês podem até ter esses sinais de alerta e depois, né, mais para frente, serem diagnosticados com TEA, a gente observa exatamente isso que você acabou de falar, doutora Roberta, o como esse bebê brinca, o como esse bebê se movimenta, o como ele interage com o meio que ele está, com o ambiente e com as pessoas. E isso chama muito atenção em alguns bebês. Claro que é o que a gente já conversou algumas vezes. Eu não posso dizer para aquela mãe que aquela criança tem possibilidade de amanhã ter um diagnóstico de TEA. Mas ele é uma criança que nos chama atenção. Porque ele é uma criança que ele chega, mas ao mesmo tempo, e eles são pequenininhos, gente, são bebês. Eles interagem com a gente diferente. O como eles olham para a gente é diferente. O como eles brincam é diferente. A irritabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas famílias que isso também causa uma certa dificuldade em relação a esses sinais de alerta, que elas são tão superprotetoras que a criança não fez nada ou não experimentou absolutamente nada até aquela fase do desenvolvimento. E aí tem um atraso super importante, porque o meio favorece muito, né? O TEA a gente tem isso, né? A genética, mas a gente tem o meio. Então, quando você começa a observar, você fica, mas será que é a família? Vamos tentar ajustar como é as brincadeiras, como é a participação da família e da criança dentro da casa, para a gente poder ver se essa criança evolui. Porque isso acontece muito dentro de várias patologias, ou nenhuma patologia, apenas um atraso de desenvolvimento, com esses bebês. Então, quanto o meio que eles estão, como eles brincam, tudo isso vai nos chamando cada vez mais atenção. E tem muitos bebês que têm alteração no sono, uma irritabilidade, ou são aqueles bebês que falam assim, as mães costumam dizer assim, ele é muito quietinho. Quando eu escuto ele é muito quietinho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque pode ser um bebê calmo, mas é um bebê muito quieto ou é um bebê extremamente irritado, que muitas vezes nem com a mãe ele se acalma. Às vezes tem que balançar, sair, mostrar uma outra coisa para ver se o bebê sai daquele ambiente e consegue se concentrar novamente, ficar mais calmo. E aí a gente olha para aquilo e a família sempre tem uma desculpa. Mas por quê? Porque é um bebê, né? A gente precisa saber que, assim, algumas vezes a gente tem que colocar ele aos pares. Por exemplo, eu sempre peço, quando é muito bebê, ir para musicalização. Eu sempre peço ou entrar realmente numa terapia, numa físio, numa TO, né, falando com muito tato. Porque quando se vê aos pares, é que você vê, você começa a comparar. É muito difícil para os pais, porque é uma quebra de expectativa. O que eu trabalho bastante, assim como tu trabalha, bastante com prematuro. E a gente precisa ter cuidado com o prematuro. Como a gente precisa ter cuidado? Porque ele já vai ter o atraso, por isso a famosa idade corrigida, que a gente precisa corrigir, precisa ter até um tato para falar com a mãe. Não é porque ele tem aquela idade corrigida que ele vai seguir o diagnóstico, o desenvolvimento neurológico daquela idade, né? Vai aí sempre procurar na idade cronológica. E, além disso, ele foi prematuro, tem a superproteção. E, além disso, os estudos mostram que, porque ele fez as sinapses aí fora
do útero, né, nasceu muito prematuro, ele também tem um risco do desenvolvimento do autismo. Então, assim, realmente causa-se uma angústia quando o bebê é prematuro e que a gente vê esses sinais. E aí começam os pais, não, mas ele está atrasado, mas ele foi prematurinho, calma, ele vai chegar lá. Então, e a gente fica, tá. Sabe, geralmente eu converso assim, vamos agir? Se for da prematuridade ou não, vamos. E aí vem um conceito de neuroplasticidade, né? Quanto mais cedo, melhor, pela formação, pela mielinização e pelo processo em si que os neurônios, as redes neuronais, as sinapses têm. Quanto mais cedo, né, antes dos 2 anos que se atue, vai ter um melhor prognóstico. Então, assim, ficou na dúvida? Reabilita. A criança só tem a ganhar. Exatamente. Porque se ela está ali com um sinal, é porque algo tem. Se for TEA, se for o atraso da prematuridade, reabilita. É essa a essência. O que a gente vai fazer é potencializar ao máximo aquele desenvolvimento daquela criança. Muito pelo contrário, não vamos ter prejuízo nenhum, só vamos ter benefícios. Mas isso a gente vê na prematuridade e a gente vê muito no consultório as crianças que chegam por atraso de desenvolvimento motor, que falhou em algumas posturas muito importantes no 3º mês, falhou nas posturas do 6º, chegou aos 9, está falhando, e aí quando chega lá perto de 1 ano, olha o prejuízo nesse desenvolvimento, que poderia ter sido olhado com um olhar muito diferenciado e essa criança ter sido reabilitada desde o começo, para que a gente não tenha prejuízos lá na frente. E isso eu ainda acredito que falta muito esse olhar dos profissionais de primeiro contato, que os pais acreditam muito no que eles falam. Olhar para aquela criança e falar, realmente, eu acho que alguma coisa aqui não está certa. Vamos buscar a reabilitação, vamos fazer uma fisioterapia. E muitas vezes a fala é exatamente essa. Vamos esperar o próximo mês? Quando eu escuto isso, eu falo, esperar o quê? O que nós vamos esperar? Dar ruim? Porque depois quem paga a conta é a criança e a sua família que vai ter que correr atrás. Todo mundo quer falar o agradável. Todo mundo quer agradar aos pais, né? Aí eu falo um pouco o que eu vejo com a vivência, né? Muitas vezes, assim, vamos agradar esse pai, não vamos falar. Às vezes até joga batata quente para neurologista, né? Ó, vamos dar, mas doutora Sandra está dizendo que está normal, mas quer mandar para neuro? Não, só para dar aquela checada. E aí deixa a gente para fazer algo aí que não é tão agradável, que é mostrar aos pais que teu filho tem sinais de alerta, que teu filho tem alguns problemas. Mas eu gosto de, junto de mostrar os problemas, trazer a solução. Exatamente. Né? Há 10 anos atrás, nós não tínhamos essa solução. Né? Nós não tínhamos esse acesso que a gente tem a físio do desenvolvimento, a terapia ocupacional, a fono, a psicóloga. A psicóloga era só coisa de adulto. Imagina mandar uma criança para um psicólogo, porque via aquela psicóloga de freudiana, de psicanálise. Então, assim, hoje a gente tem muito mais acesso e por trás de tudo isso tem muita pesquisa científica, tem a metodologia ABA que vem mudando essa concepção, mas a gente precisa agir. Nós temos já a ferramenta, nós já temos a solução de muitos dos problemas. Por que esperar o próximo mês? Por quê? Né? E até o que você falou da neuroplasticidade, e ela vale para tudo, né, doutora Roberta? Quando a gente está falando não só do transtorno do espectro do autista, mas da prematuridade, do atraso de desenvolvimento, de crianças que têm alterações posturais, que vão trazer atraso do desenvolvimento neuromotor. Então, quando a gente fala da neuroplasticidade, que esse nome eu amo de paixão, ainda mais com esses prematurinhos, mas isso vale para todas as outras crianças. O que a gente espera dessa neuroplasticidade, no geral, mas também trazendo mais para os bebês e falando do TEA? Nossa, neuroplasticidade daria aqui 2 horas de explicação, né? A neuroplasticidade ela é muito, muito estudada. Nós da neurociência, por quê? Porque a gente tem um potencial, a gente estimula. São áreas que a gente pode melhorar a sinapse, né, melhorar a performance e, assim, minimizar, né, alguma habilidade que está falha. E essa neuroplasticidade, em menores de 2 anos, é muito mais fácil de ser adquirida.
Por isso, a importância do diagnóstico precoce e da intervenção precoce. Então, assim, de uma maneira geral, seria assim, aquele pedacinho do cérebro não está ali funcionando muito bem, aí uma outra caixinha vai lá e tenta fazer o melhor para que aquilo funcione da melhor maneira possível. Exato, exato. E a gente precisa ver que isso não é assim, plim-plom, né? Para a gente trabalhar a neuroplasticidade, né, precisa ser realmente uma reabilitação. Não existe nenhuma medicação que vá ali fazer com que você melhore a neuroplasticidade de um bebê, né? Hoje, os estudos mostram que a neuroplasticidade ela pode ser efetivamente melhorada com a reabilitação. Veja quantas vezes nesse podcast eu estou dizendo da reabilitação. Então, assim, é muito importante, né? É surreal de importante a gente reabilitar. Não importa o diagnóstico, mas se tem um sinal de alerta, tem um problema, necessita de uma reabilitação. É isso. E quando a gente fala da reabilitação, o quanto antes ela for feita, melhor para aquela criança. Porque a gente sabe o quanto muitas coisas não estão instaladas, por exemplo, com o bebê até o 4º mês de vida. E quantas coisas começam a acontecer depois do 4º mês de vida. Então, o quanto a gente fala, e eu bato muito isso na tecla, que o mundo ideal seria que todas as crianças tivessem um acompanhamento de uma equipe toda e passasse com um fisioterapeuta. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não é a realidade. Mas é importante que as famílias saibam que o ambiente que o bebê vive, então, no geral, né, o ambiente que o bebê vive, o enriquecimento desses estímulos, e a gente não está dizendo de brinquedos caros, jamais, de jeito nenhum. Então, o ambiente, esse enriquecido, né, como essa criança está ali no chão, no tapetinho do chão, para poder brincar, quais estímulos são oferecidos para aquela criança dentro de cada fase do desenvolvimento, os estímulos sensoriais, o quanto eles são importantes, porque quando a gente fala no sistema sensorial, a gente não tem que falar só do tato, né, da audição, da visão, do olfato, a gente tem o sistema vestibular, o proprioceptivo, o somatosensorial, então todos eles são extremamente importantes. E muitas vezes, pelo zelo em várias coisas que as famílias acabam, claro que fazendo o seu melhor, porque ela acredita que aquilo é o melhor, a gente acaba deixando de dar oportunidades e vivências para essas crianças. Então, bebês que ficam muito tempo restritos num lugar só, bebês que ficam muito tempo no colo, bebês que não vivenciam, que não experimentam, bebês que, não pode escorregar a mãozinha e bater e o bebê não pode chorar. Mas como é que ele se expressa? É chorando. E outro agravante, telas. Telas. Nossa, telas. Ai, mas meu filho adora assistir a Galinha Pintadinha. Pois coloca a musiquinha da Galinha Pintadinha longe das telas. Longe das telas. As telas são planas, né? Nós não temos as expressões faciais ali em 3D. Tem toda uma questão de estimulação visual, que aí a criança começa a ficar conectada, né, no estímulo visual. Então, assim, telas é zero para bebês. Isso é uma pergunta muito comum. Posso dar tela? Eu falo, claro que assim, eu sugiro, a recomendação é essa, vocês são os pais, vocês decidem. Mas a gente sabe que não é para dar telas, porque existem várias questões associadas à tela, e uma delas a gente está aqui falando que é o TEA. Aí a mãe vai dizer, e a Galinha Pintadinha no ano do meu filho? Como é que eu vou escolher o tema? Então, eu sempre falo assim, não precisa ter a tela, né? Ele fala, pega o celular, coloca a musiquinha da Galinha Pintadinha, compra uma Galinha Pintadinha, brinca com ele, mas não expõe o bebê à tela, né? Isso aí é daria outro podcast. Falar de tela, mas faz parte também. E o brincar, a gente precisa estimular o brincar funcional, o brincar criativo. Quando tu tá da frente da tela, tua criatividade é nula, tá? A criatividade é nula, que tá ali, que tá processando, são vários. E quando tu pega, tu senta
conversa com teu filho, brinca ali. Se for menino, brinca de super-herói ou de carrinho de pista. Se for menina, né, pega a bonequinha e dá de papá. Isso estimula a criança. Isso estimula o brincar funcional. Isso estimula a criatividade. Isso estimula a imaginação. E isso estimula o neurodesenvolvimento. E aí a gente fala em cima de tudo que a gente está falando até agora, que é o quanto é importante a gente detectar, brincar de qualidade, para que todas essas sinapses e essa mielinização e o que a gente quer, que é um bom desenvolvimento motor, aconteça lá na frente, minimizando qualquer risco. Não quer dizer que a gente vá evitar todos, mas a gente vai minimizar. Isso a literatura traz muito, né, doutora Roberta? O quanto a intervenção precoce. E aí a gente engloba tudo isso, porque a intervenção precoce, eu, fisioterapeuta, não faço sozinha, né? O neurologista não faz sozinho. Então, a gente faz em conjunto, principalmente com a família, e a gente fala desse cuidado centrado na família. Mas o quanto essa intervenção precoce, todo mundo trabalhando em conjunto e tendo as orientações corretas, o quanto a gente minimiza qualquer questão lá na frente. Ninguém aqui está dizendo que a gente não vai ter questões lá na frente, mas a gente minimiza muitas. E eu tenho diversos pacientes para dizer isso para vocês em relação ao quanto a intervenção, quanto a participação da família, as orientações corretas fazem com que as crianças vão tendo cada vez mais os seus ganhos, coisa que eles chegam porque não estavam tendo, cada vez mais os ganhos nos seus marcos, nas suas habilidades, em todo o seu repertório motor. É exatamente isso que a gente precisa conscientizar a família. Não é algo unilateral, né? Tem um sinal de alerta, então a doutora disse aqui no podcast que era reabilitação. Vou procurar. A reabilitação, ela não é só a reabilitação de consultório, né? Ela é em casa. Quando você tem um bebê com um sinal de alerta ou uma criança, você tem que mudar a estrutura da casa para poder dar um estímulo. E até mesmo se por um acaso essa criança vir a confirmar o diagnóstico, precisa toda uma casa, toda uma família ser aí reestruturada para poder promover o melhor para aquele paciente. Eu vou até ler aqui um pouquinho, eu trouxe algumas colinhas, porque a gente não lembra de tudo de cabeça, né, gente? Existem alguns sinais sugestivos do TEA nesse primeiro ano de vida. Vou ler alguns deles aqui e depois vou perguntar para a doutora Roberta. Então, assim, a primeira delas é perda de habilidades já adquiridas. Nossa, isso é um super alerta. Porque, assim, você perdeu uma habilidade que você já adquiriu, algo aconteceu. Seja ele motor ou de linguagem. Né? Existe uma síndrome no Down-Kleffner, que é uma afasia, que é uma epilepsia. E que cursa com a perda aí da linguagem. Então, assim, toda perda de habilidade precisa ser extensamente avaliada, tá? Mais uma vez, não é só TEA que existe. Então, a gente precisa, e perda de habilidades é o supermaster sinal de alerta. Teu filho perdeu qualquer habilidade, seja ele de linguagem ou motora, procura um especialista. Ouviram, né, gente? Então, se atentem à perda de habilidade. Outros sinais sugestivos, né, de alerta do primeiro ano de vida é a criança não se voltar a sons, ruído, as vozes que estão ali no ambiente, não apresentar o sorriso social, fazer um baixo contato ocular. Então, ele vê pessoas passando, ele não seguir essas pessoas, uma baixa atenção à face humana, não seguir objetos e pessoas em movimento, que eu acabei de falar, apresentar pouca ou nenhuma vocalização, não aceitar toques, não responder ao nome, imitação pobre, baixa frequência desse sorriso e essa reciprocidade social, interesses não usuais, como a fixação em estímulos sonoros visomotores, o incômodo incomum a sons altos ou lugares que têm muita aglomeração, um distúrbio de sono moderado e grave e a irritabilidade no colo ou pouca responsividade no momento da amamentação. Todos esses sinais precisam estar juntos, ou se eu tiver um desses sinais, eu posso dizer que essa criança tem TEA ou tem qualquer outra patologia associada. Essa lista de sinais, nada mais te vem um alerta de que a tua criança está se comunicando pouco
com o meio externo, tá? Se ela não busca o olhar, se ela não busca os sons, né? Se ela não emite o sorriso social, ela está buscando pouco o estímulo externo, tá? Isso, óbvio, esses dados são retroativos, mas tem um dado que é muito marcante. Enquanto você amamentava teu filho olhava para ti. Então, muitas mães que são mães de pacientes autistas dizem que não. Então, é esse pouco contato, né, visual, desde bebê, que depois que tem o diagnóstico, porque, mais uma vez, a gente não vai fazer um diagnóstico, o bebê não olha, o bebê não escuta. Aí a gente também, por exemplo, não escuta som, não procura barulho, ele pode ter alguma deficiência auditiva. Então, assim, quando a gente fala esses sinais, a gente precisa, primeiro, entender o porquê desses sinais, entender que fase estão nesses sinais. Existe, assim, um sinal que é da imitação, tá? Então, vamos lá. É dar tchau, dar tchauzinho, soltar beijo, bater palma. Isso a gente espera ali por volta dos 10, 12 meses, tá? Mesmo que a criança, ela tenha um treinamento e adquira com 2 anos e meio, o comportamento imitativo dela foi inadequado. Ela pode até conseguir aí atingir o marco, mas não é o esperado. Então, todos esses sinais aí, ela pode assim, não apresentou o sorriso social. Mas depois ela começou a sorrir mais calma. A gente tem aí quando se deve, né? O início você falou aquele bebê muito quietinho, que precisa ali ficar deitadinho no berço. E tem um sinal que é muito interessante, que alguns bebês fazem, que são as estereotipias, que são aqueles movimentos de tirar. Muitos bebês fazem estereotipias, né? De mãozinha, de bracinho. Doutora, eu vi que estereotipia é igualzinho o que eu li do autismo. Mas não. Existem umas estereotipias do desenvolvimento que está normal o bebê ter. Mas aí você olha o bebê como um todo. É um bebê com desenvolvimento normal, é um bebê que sorri. As estereotipias, elas são quando está brincando, quando realmente está feliz, né? Então, tudo isso, a gente precisa avaliar a criança global. Respondendo a tua pergunta, não é um sinal isolado. Mas se tu tem um ali, outra aqui e outra acolá, então encaminha essa criança aí para fazer de triagem. E hoje a gente já tem ferramentas, né? Desde a puericultura, né? A gente pede para fazer o MChat, dentro das... O MChat é um teste de triagem feito dentro da puericultura, ou deveria ser feito dentro da puericultura. Infelizmente, nem todas as famílias sabem que isso existe, que é um direito do bebê, né? Que o pediatra, no caso, ou o médico da família, porque nem todos os lugares são pediatras, são médicos da família, deveriam fazer essa triagem com um bebê de 16 a 24 meses. Quantos meses deveria acontecer? De 16 a 30. Mas até aqueles bebês que têm um desenvolvimento normal, tem que ser aplicado o MChat. Porque a Opa, gente... calma lá. Sim, então, sim, aqui, senhora. acabei de dizer que crianças, bebês não, que têm sinais. Não, a doutora Roberta está dizendo que não. Que mesmo os que não têm... Mesmo aqueles que não têm sinais. Mesmo é algo que Mas isso não acontece no nosso Brasil. Não vamos entrar aqui em tanta polêmica. Não. Mas isso é um direito de você saber. Então, esse teste de triagem, seja para crianças que têm sinais do transtorno do espectro do autista, e os que não têm sinais, eles têm o direito de passar por essa triagem que chama MChat. Ele deve ser incorporado de forma rotina, né? São 23 perguntas super fáceis de ser aplicadas, vem na própria cadernetinha da criança e é algo que você faz assim super tranquilo. Não tem mistério. São os pais que respondem. Os pais que respondem. Ou o cuidador principal que responde. E aí a gente fala muito que a falta de informação leva a um diagnóstico muitas vezes tardio. A família fala
menciona alguns sinais, inclusive porque normalmente os pais mencionam, olha, não está dormindo direito, muito irritado, a criança não faz contato visual, e muitas vezes esse diagnóstico acaba, ou o encaminhamento para as terapias, porque não necessariamente a criança chega para você, a mãe relata esses sinais, e você olha e fala, é autista, né? Precisa um caminho percorrido, né, de avaliações, a doutora Roberta, para que a gente fale, ó, fechar o diagnóstico para TEA. Mas isso não vai impedir dessa criança imediatamente começar as terapias, porque são essas coisas que causam muitas confusões. Exato. E assim, nós precisamos também, até mesmo diante de ferramentas, a gente precisa ter o bom senso. Pode ter algumas questões que não são abordadas ali, até mesmo no MChat, mas que você vê, né? Você vê uma falha, porque lembrar que são os pais que respondem, também tem isso. Mas que você vê, se você observa no teu consultório, que é aquela criança que não tem um brincar funcional muito bom, que é uma criança que tanto faz entrar ou não no consultório, que é algo que você já vê que a criança tem receio e etc. Se for algo atípico, é essa grande palavra. Se for algo atípico, suspeite, encaminhe. Não espera. Não espera chegar no neurologista, conseguir a consulta com o neuro, e aí, assim, claro que num particular é muito mais rápido, mas a gente está aqui falando para todas as famílias, seja no particular, seja no público. Não espera a consulta com o neuro, não espera o neuro pedir outros encaminhamentos, outras avaliações para essa criança entrar em terapia. Vamos fazer tudo junto, mas ao mesmo tempo, claro que às vezes a gente vai fazer uma coisa antes do que a outra, porque todos esses profissionais vão estar envolvidos. Exatamente, né? Observou, encaminha, ou até mesmo o diagnóstico, ele não é exclusivamente do neurologista infantil. Nós vamos avaliar muito melhor os aspectos do neurodesenvolvimento e buscar com a gente os diagnósticos diferenciais. Mas o diagnóstico pode ser feito pelo pediatra também. Então, assim, ou pelo médico da família no posto, ou etc. Mas a gente precisa ter uma responsabilidade, né? A avaliação do neurologista é muito importante para a gente ver aí outros aspectos, diagnósticos diferenciais, avaliação clínica de forma geral do neurodesenvolvimento. Então, por isso que esperar, não. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as famílias falam, mas eu não tenho consulta agora para o neuro, não consegui para o neuropediatra, então não vou começar agora, porque vai que, né, ele diga que não é o TEA. Que bom que ele não diga que não é o TEA, mas pode ser alguma outra questão que também vai precisar da reabilitação, porque a reabilitação, seja ela, né, de uma criança que tem um atraso de desenvolvimento, ou seja, ela que tem uns sinais de alerta para o TEA, falando dessas crianças menores, a gente vai fazer intervenção precoce, a gente vai fazer estímulos, a gente vai orientar o desenvolvimento para a família, o que a gente quer buscar, o como essa criança precisa brincar, o como os pais precisam interagir com essa criança. Então, a gente só tem a ganhar. E não prejuízos no desenvolvimento, muito pelo contrário. Então, isso precisa ficar bem claro para as famílias. Então, as famílias precisam receber essa informação dessa triagem, precisamos começar as terapias o quanto antes, precisamos do neurologista para fazer esse diagnóstico diferencial junto com os outros profissionais da equipe que vai acompanhar essa criança, como o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o neuro, o pediatra, o fisioterapeuta que tem entrado cada vez mais no TEA. O musicoterapeuta. O musicoterapeuta. Não sei se nós esquecemos de algum profissional. Psicopedagogo. Psicopedagogo, que é muito importante nessas crianças que são um pouquinho maiores. Se eu esqueci de falar algum, nos perdoem, mas assim, todos os profissionais que realmente estão envolvidos, mas principalmente a família. O que eu brinco muito com eles em relação a tudo, e eu falo assim, vocês são os especialistas no seu filho, não somos nós profissionais. E aí eles olham para mim assim e falam, por que não é você que está o tempo todo? Eu sei que é muito difícil eu olhar para o meu filho e falar se ele está fazendo algo que me chama atenção, que não está dentro de acordo com os outros bebês.
Mas eu não posso levar aquilo como uma mágica e falar assim, olha, eu vou rezar, respeito todas as religiões e vai dar tudo certo e eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa olhar para aquela criança de uma maneira diferente e falar, será que realmente eu estou vendo? Será que me chama a atenção? Vou conversar, no caso, com o pediatra ou já com o neuropediatra, se tiver já em acompanhamento, para ver se realmente o que eu estou observando tem algo que está me chamando a atenção. Como, por exemplo, você citou agora há pouco, as estereotipias. Isso causa e vem causando cada vez mais pânico nessas famílias. Nossa, pânico é só o que tem, né? Porque a gente precisa processar, né, a informação por completa. Uma coisa também que gera muito pânico é a tal da poda. Já chegou mãe chorando no meu consultório, dizendo, doutora, mas eu perdi a poda dele, mas eu demorei, ai, se culpa, enfim, tem toda aquela fragilidade. Gente, todo momento a gente está fazendo poda. Isso é importante. Eu queria, até antes dela continuar falando dessa poda, gente, essa poda está em tudo quanto é lugar, né? Vamos perguntar para a doutora Roberta primeiro o que é essa tal de poda. E aí ela virou, parece que uma fala comum aí, que ela só acontece lá perto dos 2 anos, que é por isso que o diagnóstico é feito nessa idade. Então, o que é a poda? Como ela acontece? O que ela faz no cérebro da gente? E como que as crianças se comportam em relação a isso? Na verdade, existem vários tipos de poda, tá? A poda é um termo de podar, né? É uma etapa, tem vários genes desenvolvidos ali, vários mecanismos neurofisiológicos, neurobiológicos que está envolvido ali. Então, é algo muito complexo. Mas vou tentar, assim, simplificar, que é como uma árvore mesmo. Nós temos milhões de neurônios. Nós não precisamos de toda essa atividade. Então, a gente vai lá e poda. Só que nós não sabemos o motivo. Existe uma poda falha e aí começa a podar ou over, ou muito, ou podar áreas que não era para ser podada, áreas de sinapses fortes. Então, isso gera aí uma habilidade ineficaz, uma habilidade adaptativa não eficaz, um atraso do desenvolvimento, uma regressão. Então, a poda é isso. Existem algumas grandes podas, tá? A poda aí dos 2, 3 anos, que é a poda que a gente verifica que pode ter aí uma correlação com o atraso da linguagem, mas também a gente tem a poda dos 6, 7 anos, que é envolvido com a atenção, que aí já entra mais os estudos do TDAH e etc. E a gente a todo momento está fazendo isso de podas e selecionando aquelas melhores sinapses. Então, isso acontece o tempo todo. E não só a primeira poda com 2 anos. É que a primeira, a mais importante, posso falar assim? Todas são. Todas são. Mas essa que ficou muito vinculada com o TEA é essa dos 2 anos. E aí a gente começa a ver. Então, tem vários mecanismos. E até a gente estava conversando um pouco que a gente pode estudar mais a fundo os mecanismos genéticos do TEA a partir de uma síndrome, que é a síndrome de Rett. São crianças autistas, menina, que aí tem um autismo regressivo, tem a perda de habilidade, estereotipias em mãos, tá? Desaceleração do perímetro cefálico e tem um gene por trás disso, que é o MECP2. Então, deu um start. Então, bora estudar esse gene, toda essa cascata, o que é que isso está envolvido para a gente entender um pouco. Óbvio que o neurodesenvolvimento, tudo aquilo que seja neurológico é muito complexo. Por quê? Porque nós não só temos a massa encefálica para estudar, né, as estruturas para estudar. Nós temos os componentes de neurotransmissores, né, os bioquímicos e etc. Nós temos os componentes da condução. Então, é por isso que se tem tanta dificuldade, e é por isso que eu acho tão fascinante a neurociência, porque tem todo esse complexo. Então, assim, a todo momento a gente está descobrindo algo novo, né? A causa do autismo, a gente não tem nome e sobrenome, mas a gente já vê alguns mecanismos ali que estão envolvidos, né? A gente observou, síndrome de Rett, uma menina autista,
que regride, que tem estereotipias, tem epilepsia, perde o contato visual, opa, alguma coisa tem, vamos estudar a fundo. E é por isso que hoje a gente tem um catálogo aí de uns 500 genes, que aí é poda, é sinalização celular, são várias coisas que são envolvidas. Porque a gente ainda tem uma coisa mais complexa do autismo, que o autismo ele pode ser aí um sintoma, um comportamento e está presente em várias síndromes. O autismo não é tão simples assim como se parece. E no TEA, a gente tem algumas, né, gravidades, né? Então, tem aqueles que são mais severos e tem outros que não. Tá. E o que isso vai diferenciar quando a gente fala de um bebê? Esses que são mais severos, eles vão ter muito mais sinais que nos chamam a atenção. Ou também pode não acontecer, porque isso pode acontecer mais lá na frente. E aqueles que são mais leves são mais difíceis de serem percebidos. A gente deixou de falar sobre gravidade. E agora a gente nivelou. Por quê? Porque o impacto do leve e do grave, por exemplo, quando é leve, ela é leve, nem parece ser autista. Gente, eu já vi mãe assim, chorando, ficando arrasada com essa frase. Só sabe também o que é as dores, a luta. Óbvio que tem toda a resiliência, tem a felicidade quando o filho adquire uma habilidade, mas só sabe quem passa. Então, às vezes ficava menosprezo, assim, pelo termo, falava autismo leve. Esse é um ponto. E o grave parecia uma condenação. E aí, foi-se, né, proposto que a gente colocasse em nível. Nível 1, que precisasse pouco de suporte, e aí a gente vem aí o suporte, porque é isso que a gente avalia, o quanto de autogestão, de autonomia uma criança com autismo vai ter diante dos contextos aí, principalmente o contexto social e de comunicação, não oralidade, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre enfatizar. O suporte não tem a ver com oralidade, tá? Eu tenho um autista, suporte 3, que fala, tá? Porém, é dependente das AVDs, para ainda é fraudado e etc. Então, a oralidade não faz parte. Tá? Então, a gente tem 3 níveis de suporte. 3. Então, nível 1, que é algum suporte. Nível 2, suporte significativo. E nível 3, precisa necessariamente suporte. É dependente para algumas AVDs, né? As atividades do cotidiano e etc. Então, é nisso que a gente tem que avaliar. Voltando à pergunta, né? Se a gente tem como saber, né? Se o bebê... O nível, ele é muito transitório. E aí, parte-se do princípio também da atuação. Aí, voltamos aí ao mesmo looping da reabilitação e etc. Então, o paciente que tem aí suas habilidades no nível 2, ele pode trabalhar, reabilitar e vir a ser um nível 1. Então, isso é que é importante. O nível 3 para o nível 2, e assim, o nível não é estático. Isso é muito importante. Não é. E aí, quando a gente fala disso, quando a gente fala que o nível não é estático, quando um bebê te chama muito atenção por vários desses sinais que a gente falou, do ambiente também, e de como, por exemplo, ele brinca e interage com tudo isso, a gente não vai classificá-lo. Olha, essa criança tem TEA. Não, mas eu posso dizer que tudo que foi feito ali, ou pensar que lá na frente, pensando exatamente no que você disse, eu não sou estático no nível do TEA, porque conforme eu vou fazendo todas as reabilitações necessárias e a criança vai respondendo, falando da neuroplasticidade, o quanto essa criança vai ter uma melhor performance, né? Um melhor neurodesenvolvimento, o seu desenvolvimento global lá na frente vai ser muito melhor e, inclusive, eu altero o nível de suporte. Eu nem gosto de falar de nível de suporte para os pequenininhos, porque bebê, criança, sempre vai ter algum suporte. Ela, por si só, necessita. Ela não tem uma autogestão, uma autonomia, enfim. Então, eu gosto, assim, de ir
pro mais velho, a partir de 6 anos, aí que eu começo. Mas, mesmo assim, eu uso o nível de suporte, não para classificar, mas com uma forma de monitoramento. Porque nós temos aí um papel, neurologista infantil, de coordenar o cuidado, tá? Qual é a coordenação do cuidado? Eu vou escutar a família, eu vou ver os aspectos do neurodesenvolvimento. Porque senão só precisaria ir para o neuro para dar o diagnóstico e tchau. Por que a criança autista, precisa ficar frequentando o neuro? Porque a gente faz a coordenação do cuidado. E aí eu vou dizer, nem toda criança não é receita de bolo. Fono, psico, TO, físio. Então, eu vou avaliar e eu vou dizer, né? Observei que ele está ali com a motricidade fina, acho melhor ir para uma físio, para testar mais a psicomotricidade. Então, é isso a coordenação do cuidado. Então, eu uso aí os aspectos do nível para monitorar aí essa criança. Mas, para fazer parte do diagnóstico, não, porque ele é mutável. Excelente. E porque também a criança, ou quando eu coloco um exemplo, o suporte nível 2, não vão ser todos que vão precisar de todos os profissionais que a gente citou aqui. E isso é muito importante. Então, ora ele pode precisar até mais de um, e aí com essa coordenação desse cuidado que você acabou de falar, você vai direcionar essa família, porque isso eu sinto em todos os aspectos em relação às famílias, quando elas vêm com um diagnóstico com uma carga que mentalmente desestrutura essa família em alguns momentos. A falta de ter um profissional que vai direcionar, que nesse momento, olha, a gente vai dar ênfase na fono, depois agora junto com a fono, a gente vai dar ênfase na terapia ocupacional, ou em qualquer outro profissional que está ali da parte da equipe multi. Isso é muito importante. Eles ficam sem saber para onde eles vão e eles vão para todos os lugares, e não é assim que funciona, né, doutora Alberta? Até porque você acabou de dizer, o nível, ele não é fixo. Outra coisa também, por exemplo, fono é muito ligado à oralidade, mas se ele tiver problema de linguagem, de comunicação, não é porque fala que não precisa de fono, né? A gente vai trabalhar vários aspectos. A mesma coisa, não é porque ele senta, ele anda, ele engatinha, que o bebê não vai precisar de físio, né? Então, é a qualidade e são os outros aspectos que a gente precisa avaliar, diagnosticar e trabalhar. Então, realmente, fica assim, esse papel do neurologista infantil de coordenação do cuidado. E de estar ali com a família e de escutar a família também. Não é de, vou avaliar se essa terapia... Não é de avaliar. É de coordenar, de distribuir, é de aplicar ferramentas. Nós temos ferramentas para ver em que aspecto, né, de perfil sensorial, de psicomotricidade, de linguagem, para a gente aprimorar aí o cuidado dessa criança. E outra coisa que eu quero até chamar a atenção em relação ao cuidado do como a criança está fazendo aquela habilidade, por exemplo, sentar ou engatinhar, por exemplo, ou se colocar em pé, né? Como é que essa criança está fazendo? É da melhor maneira que ela está fazendo? Ou a muito custo, de muita repetição e também de muita terapia, ou de nenhuma terapia, com a ajuda também dos pais, essa criança deu conta de fazer uma habilidade que ela precisa. Mas aquela habilidade tem muita coisa para ser trabalhada. E isso é uma questão que eu vejo que, para agradar os pais, as pessoas dizem assim, tá tudo bem, só que a criança tem outras questões, inclusive do que a gente está vendo da própria movimentação dela, que está muito aquém do que a gente gostaria que tivesse. E aí eu ouvi uma frase de um profissional dizendo assim, vocês estão exigindo demais das crianças. Não, eu não estou exigindo demais das crianças e nem quero que as crianças façam fisioterapia sem elas precisarem. Só que você observa como essa criança sai desse sentado e se coloca em pé, como ela faz, ela tem muita coisa para ser trabalhada aqui, porque isso vai causar um prejuízo lá na frente. Ela vai até andar, mas como que ela vai andar? E depois, como é que ela vai brincar? Como é que ela vai correr? Como é que ela vai subir escada? Como vai ser a coordenação motora dessa criança? Então, a gente não pode só pensar agora que ela, de alguma maneira, fez. Mas eu quero que ela faça da melhor maneira. E não que eu estou exigindo demais dos bebês. Assim,
A partir do momento que uma habilidade ela é adquirida, ela pode ser aprimorada. Então, foi aquilo, né? Ah, ele falou, mas será que o repertório dele tá legal? Será que ele tem ecolalia? Fica repetindo, uma fala não funcional. Se eu começo a fazer ou a ecolalia imediata, que é repetir imediatamente, ou tardia, lembrar do desenho e ficar falando, é não funcional. Né? Como é que está a comunicação? Então, assim, não é só a oralidade. Então, fala não precisa de fono, anda não precisa de físio, não é tão simplório assim o neurodesenvolvimento. Exatamente. E o quanto a gente precisa alertar essas famílias, né? Eu acho que foi exatamente isso que a gente pensou em vir conversar e sugerimos que a gente falasse exatamente isso, né? Bebês têm TEA, porque é tão difícil, dentro do neurodesenvolvimento, a gente fazer um diagnóstico diferencial, é um atraso, tem outras questões envolvidas. Eu tenho uma criança que pode, ali na frente, ser diagnosticada com TEA. Não sei, são muitas questões que por isso que a gente precisa hoje ter muitas informações e ter bons profissionais para poder acompanhar, ter calma, né? Porque não dá para a gente jogar no colo das famílias um monte de coisa e falar se vira com todas essas informações, não é. E, ao mesmo tempo, falar, ó, tem sinais, mas esses sinais podem amanhã não ser absolutamente nada, mas a gente foi lá e fez tudo o que a gente pôde fazer, ou realmente ele pode ser sinais que continuam com o passar do tempo e que ali na frente as crianças vão receber esse diagnóstico. Eu também não estou falando que uma criança e um bebê vai sair do consultório com 40 horas de terapias e etc. Não, é isso, é avaliar, né? Inclusive a intensidade é diferente. A gente vai muito mais refinar o brincar, pedir para a mãe ir aí colocar na escola, brincar mais, deixar ele mais com os pares, né? Quando a gente fala isso, a gente também tem que ter um comprometimento, né, da carga horária, né? Que eu também já vi bebês aí com suspeitas e recebendo 40 horas. Não dá, né, gente? Não dá. Esse não é o nosso objetivo. A criança precisa brincar, precisa criar. Eu falo que elas precisam, inclusive, do ócio, não o tempo inteiro algum adulto interagindo com elas, né? Porque muitas vezes elas não vão para a escola. Não é o tempo inteiro um adulto interagindo. Ela precisa descobrir como ela vai brincar com uma garrafinha de água, por exemplo, que está ali disponível para ela. Como vai ser a criatividade que ela vai fazer para que aquela garrafa se movimente, que ela vá atrás daquela garrafa, que crie movimentos? Como que ela brinca sozinha, que também isso é importante, né? E não o tempo inteiro ter alguém conduzindo a brincadeira para a criança. Ela também precisa descobrir como ela brinca sozinha. E assim, eu gosto muito dos pares, porque criança se desenvolve com outra criança. Então, puxa, arenga, faz o que, mas está se desenvolvendo ali. Aquela criança que se recusa, prefere brincar sozinha, estando ou não no meio de outras crianças, não compartilha ou brincar, são essas crianças que merecem uma atenção. E aí mas muitas vezes a gente escuta, quando eles são menores, que isso chama muito atenção quando eles são um pouquinho maiores. Mas quando eles são menores, as famílias falam, é que eles não gostam, eles gostam só de brincar comigo. Ou então é tímido. Quando tímido. Nossa, assim, o diagnóstico de TEA em menina é um desafio, né? E aí fica, não, mas que ela é tímida, ela não gosta de olhar, não gosta do contato visual. Não, sempre foi assim, aquela bebezinha tímidazinha. Olha, eu não gostava de ir pro braço de ninguém, né? Mais irritadinha, mais manhosinha. Então, ficava tudo aí mascarando também aí o autismo em meninas. Doutora Roberta, eu queria falar mais. Nossa, o dia inteiro daria assuntos e essas informações que a gente pode passar para as famílias. Mas eu queria te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de dar tanta informação de qualidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente vai responder. A gente vai deixar aqui no vídeo o Instagram da doutora Roberta. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar, vai responder. Claro que dúvidas gerais, né, gente? Porque específicas é em consulta médica. A gente se vê no próximo episódio.